Olá, amigos. Vamos à nossa análise especial aí do Ibovespa, falando um pouco mais sobre a questão do que esperar para a nossa bolsa no mês de novembro, após o encerramento aí bem negativo do mês de outubro. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalto Vieira Invest. Aqui na parte de baixo desse vídeo você tem o botão inscreva-se, clica nele, deixando as notificações ativadas e aproveite ao máximo todo o conteúdo do canal, conteúdo novo e o conteúdo existente, principalmente de aprendizado. Por falar nisso, aqui do meu lado, ó, inscreva-se nas lives gratuitas desta próxima semana, da primeira semana do mês de novembro, dia 3, 4 e 5, lives especiais aqui comigo, falando sobre a questão da análise técnica, não usar a questão da notícia, falar sobre gestão de risco, uma série de fatores que colaboraram para eu ter um bom desempenho no decorrer de um prazo mais longo, ou seja, se você pegar todos os históricos, seja de operações de swing trade, seja de carteira de ações, é lógico que existem os momentos negativos, mas pegando todo o resultado e frente a comparar, por exemplo, com o Ibovespa, resultado bem acima da média em relação ao mercado. Então, para você pegar aqui, é só você se inscrever aí usando o QR Code aqui do lado para participar gratuitamente dessas 3 lives nessa semana após o feriado do dia 2. Então, já falando que dia 2 a bolsa vai estar fechada. Vamos então aqui nessa análise especial. Primeiramente, vou falar de um prazo mais longo aqui do Ibovespa, um gráfico anual. E eu vou deixar aqui o gráfico quadrimestral. O gráfico anual do Ibov segue dentro de um movimento de alta, ou seja, lá num prazo mais longo, a tendência continua sendo uma tendência de alta. Dentro dos movimentos que já foram comentados aqui em outras análises, já vou falar novamente. Isso aqui foi todo um processo de correção de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 candles. Aí no nono candle já começou um processo de subida. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6 candles nesse momento. Ainda não encerrou o ano. Então fica ainda uma expectativa da gente poder ter mais 1 a 2 anos aqui para cima. Para cima é fazendo novas máximas. É claro que o que aconteceu nesse mês, ele reduz a expectativa de alta, pelo menos ali no curto a médio prazo. Eu vou mostrar o que aconteceu pelo gráfico mensal principalmente, mas lembrando aqui no gráfico anual, no prazo mais longo, a tendência continua sendo tendência de alta para o Ibovespa. E olhando aqui, quando eu falo um prazo mais longo, é pensando aí de 2 anos ou mais, continua dentro dessa tendência de alta, não gerou sinal ainda contrário, apesar do ano estar nesse momento negativo após o fechamento do mês de outubro. O Ibov está caindo 13% aqui arredondando nesse ano. O gráfico quadrimestral, ponto negativo, gerou sinal de topo, após ter superado esse topo aqui, gerou um topo, não mudou a tendência. Quando fala tendência, é a tendência dos movimentos de topos e fundos ascendentes, mas está dentro de um movimento de baixa agora, apontando para testar novamente a média móvel exponencial de 13 períodos. Então isso, como eu já mencionei, reduziu a expectativa ali de médio prazo, já se ter algo muito relevante aqui para cima. Ou seja, se fosse falar em algo um pouco mais otimista, eu apontaria lá perto dos 120 mil pontos. Sendo um pouquinho mais otimista, seria isso, ou seja, uma recuperação do Ibovespa ainda esse ano, nos 2 últimos meses do ano. O último trimestre costuma ser, na realidade, o melhor do ano, que eu vou mostrar isso daqui a pouco. Mas a gente precisa justamente desse novembro e dezembro para manter essa estatística aí dos últimos 23 anos, o último trimestre sendo o melhor do ano. Outubro já foi um mês ruim, mas eu vou mostrar justamente que ele caiu na estatística negativa lá do mês em baixa, na média, qual era a média de queda, terminou fazendo algo parecido. Nesse momento, o suporte mais próximo aqui do Ibovespa pelo gráfico quadrimestral na faixa dos 100 mil pontos, arredondando, junto com a média, que é o número redondo, e também uma região em torno dos 94.400 pontos, que é outro nível de preço bem testado aqui para trás. Então são esses os níveis que podem ainda ser testados nesse próximo mês, mas mantendo a expectativa de poder ter algum processo de recuperação após 4 meses consecutivos de queda, e os 2 últimos acima de 6%. Então esse último mês fechou com queda de 6,74% e o anterior 6,57%. Então mesmo que você olhe para carteira de ações, qualquer que seja a carteira de ações, a tendência é que ela esteja negativa. Em diversas carteiras de ações brasileiras, não estou falando carteiras que podem mesclar botando BDR, a gente tem carteira BDR que fechou com alta de 13%. Dentro do aplicativo DV Invest aqui do meu lado você pode fazer aí
download, enfim, se cadastrar dentro do aplicativo e receber essas carteiras. Carteira BDR fechou com alta de 3%, mas a bolsa fechou com queda de 6%, e a carteira Perspectiva fechou com menos queda do que o Ibovespa, o que vem acontecendo aí nos últimos meses. Então, reduzindo apesar da queda, que é correlacionado, ou seja, uma carteira que está comprada em 10 ações tende a cair também, mas caindo menos que o Ibovespa em média, e quando sobe, subindo mais que o Ibovespa em média. Então, a diferença é muito grande em termos percentuais, a carteira Perspectiva ainda está em alta no ano, enquanto o Ibovespa está caindo 13%. A carteira Perspectiva está em alta acima de 8% e o Ibovespa caindo mais de 13%. Mas o que aconteceu tecnicamente aqui nesse mês de outubro? Anulou a tendência de alta do gráfico mensal, ou seja, do médio para o longo prazo. Então essa tendência foi alterada. Então significa dizer que vai só despencar agora? Não, não necessariamente. A tendência está indefinida, não tem uma tendência de baixa ainda definida, o viés é mais de baixa nesse momento. A expectativa é de se ter algo para baixo da mínima do mês de outubro, ou seja, oscilar para baixo de 102.853, onde tem esse nível aqui de suporte, que é na faixa 102.900, e abaixo disso aqueles 100 mil pontos. Aí depois disso tem os 94.400, seguido desse fundo aqui lá embaixo, lá perto dos 94 mil pontos, 93.950 por aqui. Então são esses os três níveis mais importantes. Assim. Esse nível aqui em torno de 102.900, a região dos 100 mil pontos e depois disso a região dos 94.400 a 93.950. Essa é a faixa de pontos onde o Ibovespa pode bater e gerar uma recuperação. A gente pode monitorar isso no decorrer do mês de novembro através de um gráfico semanal. Superação da máxima de um candle anterior em cima dessa zona de suporte aumentará a probabilidade de iniciar um processo de subida. E aí, por falar em aumentar a probabilidade, só para mencionar aqui que a expectativa, por exemplo, de uma subida, de não ir tão longe, ou seja, o Ibov já vai ter desafios importantes para subir na faixa dos 110 mil pontos, e a média móvel 3 períodos que está em 112.500. Vou arredondar aqui para baixo que a média vai caindo. Então 112.500. Aí acima disso, outro nível importante já vai ser já nos 119 mil pontos. Por isso que eu mencionei, numa forma, pensando nos 2 últimos meses do ano, sendo mais otimista, expectativa de poder voltar aqui para esse nível de preço, perto de 119 mil pontos, 120 mil pontos, sendo mais otimista. Então vai ser, para isso acontecer, vai ser importante que o mês de novembro volte a fechar aí para cima dessa região aqui que eu acabei de mencionar, dos 110 mil pontos até os 112.500, zona de resistência mais pesada para o índice. A primeira, menos relevante, mais ainda, para se monitorar na faixa de 107.320. E aí mostrando dados estatísticos da nossa bolsa em relação aos últimos 23 anos, primeiramente sobre a questão do último trimestre do ano costuma ser o melhor do ano. Mais 225,4% era o saldo acumulado do último trimestre. E olhando aqui para o destaque para o mês de novembro, que aí, ou seja, o mês que a gente vai entrar agora é o mês com maior saldo acumulado, que inclusive eu destaco logo aqui, ó, é o mês aqui com maior saldo acumulado. Deixa eu só colocar aqui na tela novamente, terminei clicando errado aqui. Então é o mês com maior saldo acumulado. O que é isso, Dalton? É o somatório dos meses de novembro nos últimos 23 anos, somando o desempenho negativo e positivo do mês de novembro, vai dar um saldo aí de mais 85% de valorização no somatório desses meses. E olhando para outubro também era um mês bom, só que com registro de alta, era o mês que mais tinha fechamento positivo no ano. Continua sendo, mas aumentou aqui o número negativo, veio aqui com 7, agora com esse novo dado, com o último mês, passou a ser 7 meses negativos contra 17 meses positivos. E a queda foi basicamente dentro da média da estatística que tinha anteriormente, que era em torno de 6,8%, que fechou em queda de 6,74%. Como é que é a estatística para o mês de novembro? Vamos ampliando aqui até na tela. A estatística é, primeiro, essa eu já comentei. A segunda, o mês de novembro de 2020 conseguiu fechar em alta de 15,9%. É lógico que ano passado, por conta da pandemia, os meses tinham volatilidade bem maior. Mas o que dá para se destacar é que isso aconteceu após 3 meses de queda. Como é que a gente está aqui agora? Com 4 meses de queda. Então cria-se uma expectativa, por conta da região de suporte que chegou, de poder ter algum processo de recuperação após 4 meses de queda.
e por esse motivo ficar de olho em prazos menores, como gráfico semanal ou gráfico diário, para tentar pegar algum processo de recuperação da nossa bolsa em cima desses níveis de suporte, 2.900, 100 mil pontos, e abaixo disso, aí sendo mais pessimista, 94.400 a 93.950. Seguindo com as estatísticas, o mês de novembro, em termos de fechamento positivo, foram 14, na faixa de 61%, e negativo 9 meses negativos, na faixa de 39% de fechamentos em queda. Não é o somatório dos meses, assim, está quantas vezes costuma fechar positivo e negativo, percentualmente falando, 61% costuma fechar no positivo e 39% no negativo dos meses. E o desempenho médio, quando sobe o mês, quando ele fecha em alta, pegando todos os 14 fechamentos positivos e dividindo aqui, somando esses fechamentos positivos, dividindo por 14, a gente tem uma média de valorização no mês de novembro de 8,6%. Por isso que é um mês com maior destaque de alta no saldo acumulado. E quando cai, em média, cai 3,9%. Então reduz a expectativa de queda e reduz um pouco mais mesmo, considerando os 4 meses negativos consecutivos para a nossa bolsa. E aí eu pegando aqui, ó, se a gente já vem todo esse movimento de queda, se tivermos uma queda mais acentuada, a gente está falando de 9% para o último suporte. Então, falando de 3,9% de queda, a gente está falando do Ibovespa baterem nos 99.500, que é a região dos 100 mil pontos, que é o ponto onde pode parar de cair e gerar um processo de recuperação. Para que a gente vai monitorar aí, para onde a gente vai monitorar isso? Gráfico semanal, por exemplo. Está caindo. Qual o caminho mais provável? A tendência aqui é de baixa. Qual o caminho mais provável? Então, a tendência de curto ou médio prazo é de baixa. É ter algo mais para baixo do mês, ou seja, ter algo aqui mais para baixo. Se começar subindo aqui, eu sinceramente não olharia com bons olhos. É o que eu já vinha falando aqui, tá subindo, poxa, tá subindo, mas não tá legal. Caminho mais provável de ter algo para baixo. Então aqui, se abrir subindo, ficar subindo, vai aumentar a chance de ter aí sim algo um pouquinho mais relevante para baixo. Pode até ser um mês de novembro positivo, mas vai criar uma expectativa ainda mais negativa. Então o que seria bom acontecer, na minha opinião? Ter algo mais para baixo, para depois gerar o sinal de alta aqui, em cima dessa região de suporte que eu acabei de mencionar pelo gráfico mensal. Então ficar atento no decorrer do mês, principalmente ali depois de uma primeira ou segunda semana completa do mês, superação da máxima da semana anterior aumenta a probabilidade de subida. E aí, para você ficar antenado na minha avaliação a cada fechamento de semana, para ver como é que a gente está, assista ao Radar da Semana, sempre produzido aí no domingo. Tá? Então assista aí, ou quando tem um feriado na segunda, que é o caso do dia 15 de novembro, pode ser que ele seja liberado apenas na segunda-feira. Então acompanhe o Radar da Semana aí dentro do canal da Alto Vieira Invest. Então, tendência de baixa, caminho mais provável para os próximos suportes, já mencionados no gráfico mensal. Aqui no gráfico semanal, o próximo suporte está na faixa 101.260, 101.260 pontos. Seguindo agora para falar do gráfico diário, a tendência do gráfico diário é de baixa. Continua apontando para baixo, o último pregão queda forte, segue apontando para baixo. Se continuar caindo, para mim seria algo até mais positivo. Porque não corrigiu o suficiente na forma como foi a subida, ou seja, está demonstrando ainda força por parte dos vendedores, mas isso aumentaria as chances do movimento não ir tão longe para baixo. Como eu já mencionei, se abrir subindo, se ficar aqui subindo, depois gerar um novo sinal de queda, aí aumenta um pouco mais de ter algo um pouco mais para baixo ali dos 100 mil pontos. Então, se continuar caindo, na minha opinião, reduz essa chance de ir tão longe para baixo dos 100 mil pontos. Olhando então agora para o processo de recuperação, quais são os níveis que a gente tem que monitorar do Ibovespa em termos de mudança de uma tendência de baixa de curto prazo? São esses níveis aqui, esse primeiro, esse também, ou seja, voltar aqui primeiramente para cima dos 106.300, aí depois tem a média móvel 3 períodos, e o mais importante é voltar para cima da região em torno de 108.900, arredondando, e depois disso teria 110 mil pontos. São os níveis de preço que aumentam a probabilidade de retomada de uma tendência de alta de curto prazo. E aí, voltando para a questão do gráfico mensal, aquela alta média lá que eu comentei, estatística aqui, ó, de 8,6%, a gente projetar 8,6% aqui para cima no Ibovespa, depois desse fechamento, até aqui uma região de resistência do Ibovespa vai ser na faixa 6,45%, até a média móvel 3 períodos na faixa de 8,8%. Então essa é realmente a região mais relevante do Ibovespa, na faixa 110 mil em termos de resistência, até
a média que está na faixa 112.500. O fechamento do mês de novembro acima desse patamar, cria-se uma expectativa de se ter algo mais para cima, aí sim aumentando a probabilidade da gente ver o Ibovespa caminhar para a região ali dos 119 mil pontos. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Espero que essa análise especial do Ibovespa tenha sido útil para você, do que esperar para a nossa bolsa no mês de novembro, ou seja, caminho mais provável, ter algo mais para baixo ainda no curto prazo. Por exemplo, nessa primeira semana ainda seria algo mais provável. Se abrir subindo, não é algo tão bom. Se abrir caindo, ou seja, não necessariamente segunda, mas se continuar o movimento de queda, na minha opinião, um pouco melhor para poder ter o processo de recuperação. E não se esperar muito de um movimento de alta, sabendo que tem níveis de resistência importantes, mas dentro do desempenho estatístico do mês de novembro e a sequência de 4 meses negativos, cria-se a expectativa de uma recuperação da bolsa no mês de novembro, apesar do cenário mais deteriorado da tendência de médio a longo prazo. É isso, amigos. Um grande abraço. Deixe seu like, seu joinha. Espero que tenha sido realmente útil. Compartilhe com seus amigos, seus familiares. E vamos juntos lá dentro do aplicativo aqui DV Invest. Até mais.